A gente conversa ao vivo com o advogado criminalista Luiz Fernando Ortiz. Doutor, boa tarde, muito obrigada pela participação. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor, porque já sabemos que Moraes, relator, já abriu o plenário virtual realizando o voto, a justificativa ali. Em seguida, Flávio Dino acompanhou o relator. Mas ainda faltam 2 ministros. Na avaliação do senhor, o senhor acredita que o resultado deve seguir mesmo essa linha de Moraes? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Vitória. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vitória, é importante primeiro pontuar para o pessoal entender como que funciona esse recurso. É um recurso de embargos de declaração. Esse recurso serve tão somente para verificar se tem alguma omissão ou contradição no julgado. E aí já iniciou esse julgamento, o ministro Alexandre de Moraes já proferiu o voto dele, indicou que não houve nenhuma contradição. O ministro Flávio Dino também seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes e ainda faltam mais 2 ministros para julgar o recurso. Muito provavelmente, e é de conhecimento de todos os juristas, que vai ser por voto unânime, vai rejeitar esses embargos de declaração. E aí, qual que seria a próxima medida? A defesa do Jair Bolsonaro ele pode ainda propor outro recurso, oposição de um novo embargo de declaração, caso ocorra, no entendimento da defesa, alguma contradição ou omissão. Mas na forma que está, o processo já está mais maduro, tudo indica que já está se aproximando para a fase de cumprimento de pena do presidente Jair Bolsonaro. Uma outra possibilidade que eu acredito, eu não sei se a defesa dele vai entender dessa forma para fazer esse tipo de recurso, seria os embargos infringentes. Mas, para esses embargos infringentes ir para o plenário do STF, seria necessário 2 votos divergentes da turma. Nós sabemos que teve apenas um voto divergente, que foi do ministro Fux. Então, provavelmente, eles não tentariam esse recurso. E aí seria a possibilidade de um novo embargo de declaração ou então o trânsito julgado do processo para cumprimento já da pena do acórdão da decisão dos ministros. Sim, e doutor, então, entrando com esse possível novo recurso, se for esse embargo infringente, no caso, na avaliação, até mesmo do Supremo, que não caberia, o cumprimento mesmo da pena só vem após esse novo recurso, após tramitado esse novo recurso, ou durante esse processo poderemos ter aí esse cumprimento efetivo de pena? O cumprimento da pena, ele só vai iniciar a partir do momento que ocorre o trânsito em julgado. O que significa o trânsito em julgado? A partir do momento que esgota todas as possibilidades de recurso, ou seja, o processo se encerra e aí começa a fase de execução, que aí seria para o cumprimento dessa pena aí que foi prolatada no acórdão. Uma dúvida que eu tenho, doutor, esse julgamento virtual começou hoje, vai até o dia 14, na próxima sexta-feira. Se todos os ministros realizarem a votação ainda hoje, esse julgamento é encerrado ou eles têm um prazo, por exemplo, até o dia 14, se decidirem mudar o entendimento? Como que fica? Ou já encerrado hoje mesmo, se todos assim entenderem e seguirem o relator, por exemplo? Assim que os outros 2 ministros votarem, vai ser publicada essa decisão. E aí vai abrir vista para a defesa e ela pode ainda interpor um outro recurso, inclusive um outro recurso de embargos de declaração. Mas aí pode ser que a turma do STF entenda que esse recurso seja meramente protelatório, só para postergar o cumprimento da pena. E aí os ministros eles podem expedir a certidão de trânsito em julgado e a partir daí iniciar o cumprimento da pena. E com a saída do ministro Luiz Fux, doutor, fica ali uma cadeira vazia. Agora apenas 4 ministros estão votando. Ele participou até, inclusive, da votação, do julgamento, no caso. Ele foi o único contra. Fica uma cadeira vazia, não teria que ter outro ministro ali realizando esse voto ou segue como está? Luiz Fux foi para a segunda turma e a primeira turma, então, permanece com 4 ministros. A princípio, para esse julgamento dos embargos de declaração, pode seguir da forma que está. Porque tudo indica que os outros 2 ministros eles seguirão o voto, ou seja, não haverá empate. O ideal seriam 5 ministros se ocorresse um empate. Aí o 5º ministro ia fazer o voto de desempate.
mas nesse caso tudo indica que os 4 ministros irão fazer a rejeição desses embargos de declaração. Sim. E sobre onde possivelmente o ex-presidente Jair Bolsonaro deve cumprir pena? Tivemos nesta semana, inclusive, um documento, da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal pedindo ao ministro Alexandre de Moraes que o ex-presidente realizasse um exame de saúde. Por quê, esse exame de saúde seria justamente para entender se Jair Bolsonaro teria ou não condições médicas de cumprir pena na penitenciária da Papuda. Esse pedido foi rejeitado pelo ministro Alexandre de Moraes, porque, pelo entendimento do ministro Alexandre de Moraes, este não é o momento de realizar esse tipo de exame. Então, falando sobre possíveis locais em que o ex-presidente poderá cumprir essa pena, o senhor acredita que deve ser mesmo no presídio da Papuda? Então, ainda está muito prematuro para a gente avaliar essa questão. Por quê? Porque o processo ele precisa transitar em julgado para iniciar o processo de execução. O processo de execução é onde vai iniciar o cumprimento da pena desses condenados. Como que funciona o cumprimento da pena? Como ele é ex-presidente, existe grande possibilidade dele cumprir essa pena na Superintendência da Polícia Federal. Essa seria, eu acredito, a primeira opção. Cumprir na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. Tá? Mas todos nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro ele já tem uma idade avançada, ele tem alguns problemas de saúde, então tudo indica que, ao iniciar o processo de execução da pena, a defesa vai fazer um pedido para a turma do STF para que seja convertida essa pena privativa de liberdade para que ela seja cumprida em regime domiciliar, sob a alegação do quê? Da idade do presidente Jair Bolsonaro e também das condições de saúde. A gente vem acompanhando aí que ele está com inúmeros problemas de saúde, está fazendo tratamento médico. Então, se ele tiver um laudo bem detalhado, demonstrando o problema de saúde dele e que o cárcere pode, inclusive, piorar essas questões de saúde do presidente Jair Bolsonaro, ele pode sim, existe a possibilidade de cumprir essa pena, ela ser convertida em regime domiciliar, ou seja, ele cumprir a pena em casa, assim como ele já está cumprindo a prisão preventiva que está sendo de forma domiciliar, tá? Mas ainda é muito prematuro para a gente analisar isso. Isso aí os ministros vão analisar na fase de cumprimento da pena. E, doutor, existe a possibilidade, por exemplo, de ocorrer, como foi com o ex-presidente também, Fernando Collor, que ele foi inicialmente para um presídio e depois os advogados entraram com esse pedido para que ele cumpra em regime domiciliar. Existe essa possibilidade que ele vai inicialmente para ou seja, para Papuda ou para a Superintendência da Polícia Federal ou qualquer outro lugar dentro das possibilidades, e depois de um tempo que a defesa consiga esse pedido de domiciliar, não seja um processo tão imediato? Sim, existe a possibilidade de não ser tão imediato assim, porque vai dar ordem para fazer o cumprimento já do mandado de prisão. Então, muito provavelmente vai ser encaminhado para um presídio e lá, na abertura do processo de execução da pena, a defesa vai fazer os pedidos. Claro que a defesa vai juntar alguns laudos médicos, mas nada impede de que o presidente Jair Bolsonaro ele passe por médicos associados à penitenciária para avaliar se de fato aquela doença apresentada persiste ali no presidente, se aquilo ali realmente vai dificultar, vai piorar o quadro clínico dele no cumprimento da pena, se o cárcere vai atrapalhar no quadro de saúde. Então são inúmeras questões que devem ser avaliadas só na fase de execução. Então eu entendo que sim, que existe a possibilidade dele cumprir ou no presídio, ou na delegacia, na superintendência da Polícia Federal, para depois a defesa fazer os pedidos e o juiz verificar como que vai ser esse cumprimento, se vai ser em regime domiciliar ou se vai ser no presídio ou na superintendência da Polícia Federal. E aí sim, no caso, entraria esse questionamento da SEAP, por exemplo, que veio nesta semana para avaliação médica, para ver se o ex-presidente teria condições de saúde de cumprir essa pena no presídio da Papuda. Aí sim a SEAP deve entrar, talvez, com um novo pedido para avaliação do ministro Alexandre de Moraes, já
quando começar essa fase de execução penal e aí cabe esse pedido? Sim, com certeza. O que acontece é que a defesa de Jair Bolsonaro já está tentando se antecipar. Então já está fazendo os exames médicos, já está demonstrando o quadro clínico dele. Para quê? Para se antecipar, para que no cumprimento da pena, para ver a possibilidade dele já começar esse cumprimento em regime domiciliar, que para a defesa seria a melhor das opções, dentre essas outras aí que nós conversamos. Então, como forma de antecipação, eles já estão fazendo esses exames, aí estão juntando laudos médicos para comprovar ali, né, que o presidente, de certa forma, ele está um pouco debilitado e que o cárcere pode sim e muito prejudicar na sua saúde, caso o seu cumprimento seja em regime fechado, tendo em vista a pena de 27 anos de prisão. Mas, por se tratar de um ex-presidente, em qualquer lugar que seja, ele tem esse direito de uma cela especial, de um lugar mais estruturado. Sim, por conta do cargo, ele não vai cumprir uma prisão comum, como os demais presos, né? Ele foi ex-presidente, assim como o presidente Lula, ele vai ter uma cela diferenciada, ele vai ter horários de visitas diferenciados, ele vai ter um tratamento totalmente diferente do que a gente está acostumado com as pessoas que cumprem pena. Isso por conta do cargo, por conta do título, tem previsão legal para isso. Então, a grande possibilidade, sim, grande possibilidade não. É provável que ele cumpra dessa forma, caso ele realmente tenha que cumprir no regime fechado. E a defesa ainda pode fazer algo que pode mudar essa sentença, outro recurso, algo que pode mudar o cenário do ex-presidente, porque ele teve a pena mais alta, né? 27 anos e 3 meses de prisão. Existe ainda essa possibilidade? Então, Vitória, está se esgotando, né, as possibilidades de defesa, as possibilidades de recurso do presidente Jair Bolsonaro. Com o julgamento desses desembargos de declaração, existe a possibilidade, se a defesa entender que tem algum ponto ali na sentença que não ficou claro, que tem algum tipo de contradição ou omissão, a defesa pode opor outros embargos de declaração. E aí os ministros vão reavaliar essa sentença. Normalmente, o STF ele aceita até 3 recursos de embargos de declaração, porque senão eles podem entender que esses recursos são protelatórios. Uma opção seria os embargos infringentes. O que são os embargos infringentes? Esses embargos infringentes, ele vai para a plenária do STF, ou seja, o julgamento é feito pelos 11 ministros do STF. Aí eles vão reavaliar todos os casos para ver a possibilidade de uma absolvição ou não. Mas esses embargos infringentes fica descartado. Por quê? Porque ele precisaria pelo menos de 2 votos pela sua absolvição. Mas como nós acompanhamos o julgamento, ele teve apenas 1 voto favorável à sua absolvição, que foi do ministro Fux. Então, é pouco provável que a defesa do Jair Bolsonaro tentem interpor esse recurso de embargos infringentes. E na avaliação do senhor, doutor, o senhor acredita que ainda este ano deve se encerrar as possibilidades da defesa e que ainda este ano o judiciário entra em recesso ali em meados de dezembro? Então, antes mesmo desse recesso, teremos essa fase final, essa execução, né, penal? Então, Vitória, o recesso forense ele está previsto no Código de Processo Civil e ele inicia no dia 20 de dezembro de 2025. Ele vai até 20 de janeiro de 2026. Eu acredito que, como existe a possibilidade ainda do novo recurso de embargos de declaração, pode ser que se estenda ainda até o próximo ano, mas não ultrapassará, com certeza não ultrapassará do primeiro semestre do ano que vem. Então pode ser que no primeiro semestre aí já tenha notícias de trânsito em julgado do processo e início de cumprimento de pena do presidente Jair Bolsonaro. E já que não existe essa possibilidade de uma descondenação, vamos colocar assim, existe a possibilidade de um recálculo de pena? Algumas defesas, inclusive, questionaram a questão dos crimes que entrariam, não seriam 27 anos e 3 meses de prisão, mas 26 anos. Enfim, existe essa possibilidade desse recálculo? Então, pelo que eu avaliei dos recursos que foram interpostos agora, dos embargos de declaração, muitos dos advogados, eles debateram a questão da fixação da pena,
né, pedindo para tirar, para reduzir alguma pena ali, para ter algum benefício em relação às condenações, mas já tivemos 2 votos e os 2 ministros que votaram indicaram ali, né, com a rejeição dos embargos, indicaram que não há nada a reparar ali naqueles embargos, não há nenhuma contradição, não há nenhuma omissão e nenhuma obscuridade. E por isso eles votaram para manutenção de 100% ali do acórdão proferido pelo STF. Dr. Luiz Fernando Ortiz, advogado criminalista, muito obrigada pela participação e por todos os esclarecimentos com a gente ao vivo no Poder Expresso. Obrigada, doutor. Boa tarde. Eu que agradeço, Vitória. Boa tarde. Até mais.